Aqui, gente boa, a gente começa a analisar o último tipo de reação, que é a dupla troca ou permutação. Aí eu coloco aqui, é evidente que essa definição é mais fácil quando a gente mostra, né? Mas, de qualquer maneira, ó, são aquelas em que duas substâncias compostas, está vendo? Ó, AB mais CD, produzem outras duas substâncias compostas, AD e CB. Então, repara que eu botei cores iguais para você ver a permutação. O A substitui o C e vice-versa, o C substitui o A. Eles permutam os lugares. Então, nota que eu tinha A amarelo, B laranja, mais CD, C laranja, D amarelo, deu AD amarelo e CB laranja. Ou seja, duas substâncias compostas reagem entre si, produzindo outras duas substâncias compostas. Então aqui não tem exceção. Ou você tem todo mundo como substância composta, ou não pode ser classificada como dupla troca ou permutação. Então o exemplo que eu dou é da reação de neutralização. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, produzindo NaCl mais água. Composta mais composta, dando outra composta e outra composta. Aqui a formação de um produto mais fraco, coloquei isso aqui, porque é um tipo de análise, tá, para provas, por exemplo, específicas. Prova da UERJ, né? Você tem a primeira fase e a segunda fase. Se a sua segunda fase tiver química, tá, ele pode perguntar em relação à reação de dupla troca, por que ela ocorre. Então a gente tem que ver dois motivos principais. Vamos falar entre ácido e base como produto. Nota que aqui eu tenho uma base como reagente e tenho outra base como produto. Esquece por enquanto os sais, né? Então, para ficar fácil o nosso entendimento, se eu tiver a base formada sendo mais fraca que a base original, lembra que base ela é forte, né? Quando é formada por metal alcalino e alcalino terroso, esse caso aqui. Qualquer outra base, alumínio, é uma base fraca. Então, formação de um produto mais fraco. Acabou. Mas antes disso, o que interessa é que quando você analisar a reação, e isso cai em todos os vestibulares, né? Você tem substâncias compostas no reagente, produzindo substâncias compostas no produto. Então, ele vai mandar você assinalar alternativa onde você tem uma reação de dupla troca ou permutação. Acabou. Agora, é evidente que se o cara quiser se aprofundar, ele vai cair aqui, ó. Ele vai dar a reação e pode perguntar numa prova discursiva por que a reação ocorre. Então, sempre que o produto formado for mais fraco, tanto ácido quanto base, aqui, por exemplo, ácido sulfúrico, lembra que o número de hidrogênios, de oxigênios, menos o número de hidrogênios, tá? Vai dizer se o ácido é fraco, médio ou forte, médio ou fraco. Então, no caso do ácido forte, ele produzindo o ácido mais fraco, a reação ocorre. O inverso não. Se você parte de um ácido mais fraco para produzir um mais forte na reação, a reação não ocorre. Se você parte de uma base mais fraca, se fosse o contrário aqui, ó, tá? Produzindo uma base mais forte, a reação não ocorre. Então, estou colocando uma coisa aqui, que é uma análise de questão de provas discursivas, provas de segunda etapa. Numa primeira etapa, o cara jamais vai perguntar isso. Pode até perguntar, está aqui explicado para vocês, porém, é mais difícil. E aí eu coloco uma análise, ó. O hidróxido de sódio é classificado como uma base forte. O hidróxido de alumínio formado é classificado como uma base fraca. Então você já sabe isso. Tanto ácido, não vou nem falar em sal, vou falar em ácido e base, porque é mais fácil para o teu entendimento. Lembra que não adianta a gente dar tudo, querer saber tudo de química. É mais importante a gente dar o principal, que é onde o cara pode focar, tá? Uma banca pode focar, do que dar tudo e você não se ligar em nada. Então, como a gente sabe força dos ácidos e força das bases, é mais fácil a gente analisar esse tema em relação a ácido e base. Lembrando, então, terminando, resumindo, em caso de dupla troca, onde você não tem uma neutralização, reação entre ácido e sal ou base e sal,
A reação você não vai completar. Ele vai te dar a reação e pode perguntar a sua análise em relação se ela, por que ela ocorreu ou por que ela não ocorreu. Então, parte do forte e vai para o fraco. Ocorre tanto para ácido quanto para base. Parte do fraco e vai para o forte. Não ocorre tanto para ácido quanto para base. Tranquilo isso? Então que fique claro. E aqui o que interessa para a gente é que eu parto de duas substâncias compostas e produzo outras duas substâncias compostas. Nota que eu botei na mesma cor, ó, tá vendo? Da nossa análise genérica. Amarelo, abóbora, amarelo, ó, dando amarelo aabóbora. Tranquilo? Nos dois casos. Então eu tenho análise das reações e eu tenho confirmação que se tratam de reações de permutação ou dupla troca. Tranquilo? Com isso a gente encerra a parte de reações. Tá? Eu acho que ficou muito claro como a gente pode analisar. Nós nos aprofundamos em cada caso, principalmente aqui em permutação, quanto em simples troca, que são as mais importantes. Não esquecendo, tá, da reação de neutralização, que é fundamental na química, a gente vai ver, inclusive em fisicoquímica, né, lá na frente, tá? E combustão, que é muito usado principalmente em termoquímica, e a gente vai ver também isso. Valeu, grande abraço e até a próxima.